Olá, hoje o nosso papo com especialista nós vamos conversar sobre queimaduras, um tema bastante interessante e para isso trouxemos o Dr. Elson Mendes Júnior, ele é médico intensivista. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, a primeira coisa que a gente quer esclarecer para todos nós e uniformizar esse entendimento, quais os tipos de queimadura que existem? Olha, a gente classifica as queimaduras pela profundidade e pela extensão. Primeiro, segundo e terceiro grau definem a profundidade delas. O primeiro é o mais superficial, o segundo é o intermediário e o terceiro grau é o mais profundo. Algumas literaturas classificam até em quarto grau, mas não faz diferença do ponto de vista do tratamento clínico e cirúrgico. E a extensão é pela porcentagem de superfície corpórea atingida. Eu acho interessante essa abordagem porque às vezes a gente acha que a queimadura é grave ou de terceiro grau quanto mais extensa ela for, e na verdade é em relação à profundidade daquela queimadura na pele. Isso. Em relação à espessura, vamos dizer, a profundidade da queimadura, ela é classificada pelos graus, mas é óbvio que também quanto maior a extensão é mais grave. Mas em relação ao tratamento da queimadura em si, primeiro, segundo e terceiro grau são relacionados à profundidade das camadas da pele atingidas. Vamos esclarecer então as queimaduras mais comuns, mais rotineiras em relação ao primeiro grau, ao segundo grau e o terceiro grau. Tá. O que seria uma queimadura de primeiro grau? De primeiro grau, ela atinge uma camada superficial da pele. Geralmente ela é causada ou por exposição solar, demasiada sem a devida proteção, ou algum fogo, chama direta, mas algo muito fugaz, muito rápido, Encostou e tirou, ou alguma coisa, por exemplo, fogão, forno, que deixou o gás vazando e de repente fez aquela explosão pequena, relativamente pequena, que foi só o chamuscamento, que não deu tempo de queimar as camadas profundas da pele. Acho que esses seriam as principais, No caso, a queimadura solar, acho importante a gente chamar a atenção que nós estamos aí chegando no verão, todo cuidado é pouco. Quando chega da bolha, ainda é primeiro grau? Não, então, isso é até um critério para a gente definir a diferenciação entre elas, Quando tem bolha já é segundo grau. Segundo grau, mesmo tendo sido causado pelo sol. Sim. Provavelmente ficou um tempo grande exposto e também numa radiação solar mais intensa, Às vezes até a pele mesmo, tem pessoas que têm a pele mais fina, criança. Idoso também tem pele mais fina, suscetível a esse tipo de queimadura. Então o segundo grau, deu bolha, a gente já entende que já está numa queimadura de segundo grau. Do ponto de vista clínico, sim. Tá certo. Com relação existe a proposta do projeto é justamente passar dicas para as pessoas que nos assistem do que fazer e do que não fazer, Então, em relação à queimadura, qual seria as recomendações para a ação imediata daquela pessoa que se queimou ou de alguém que está acompanhando? A primeira questão é garantir a segurança, se for no caso de um acidente, pedir ajuda, que seja, acabar a fonte do calor, do incêndio, que seja. Mas do ponto de vista tópico, da queimadura em si, resfriar, tirar o agente ali, se foi água fervente, se foi óleo quente, se foi chama direta, se pegou fogo na roupa, tirar a roupa e resfriar aquilo ali com água corrente, se foi algum produto químico também tirar aquilo. Ou seja, então seria lavar amplamente o local e resfriar o máximo possível. De repente, até mesmo com compressas geladas. Ou água corrente, limpar a ferida com água e sabão também. Porque às vezes apagou o fogo ali, vamos dizer que pegou fogo na roupa, mas o calor continua ali, então ele pode continuar queimando camadas mais profundas da pele. Então o resfriamento é a dica de ouro para qualquer tipo de quemadura, pelo menos de primeiro e segundo grau, de todas elas, na verdade, porque a de terceiro ela pode chegar, a de segundo pode chegar, a de terceiro se você não resfriar. Com relação o que fazer a gente já aprendeu e o quanto
também. Sim. Assim, uma dica legal, acho que é assim, em relação à bolha, né? Existe a dúvida se rompe ou não rompe a bolha. De fato, tanto faz, assim, mas à medida que não romper a bolha, acho que ainda assim precisa de uma proteção mecânica justamente para não rompê-la, né? Se for uma superfície queimada grande, aí a gente é indicado romper a bolha porque tem substâncias maléficas ali. Mas na queimadura pequena não é obrigatório romper. Mas de uma maneira ou de outra, com a bolha ou sem a bolha, precisa de um curativo para proteger a região. Rompendo a bolha, precisa fazer um curativo para proteção e aplicar um produto com antimicrobiano tópico, que geralmente é a aspargina de prata. E aí o curativo seria diário ou 2 vezes ao dia. Agora existe, acho que você vai falar o que eu ia comentar, né? O que não fazer. Existe uma conduta que as pessoas mais antigas tinham, né? Coloca isso, faça aquilo, antes mesmo de procurar um socorro. Né? Sim, assim, outros produtos, né, que a gente já ouviu e já vi também, pasta de dente, pó de café, como pó de você lembrou café, manteiga. Sim, isso sinceramente não ajuda em nada. A manteiga, por exemplo, pode ser até material orgânico ali que vai ajudar em alguma proliferação bacteriana local, enfim. Bom, então resfriar, lavar e para evitar que aquela queimadura se aprofunde. Sim. E não coloca nada, né, gente? Vamos ficar só na água, lavar e resfriar e procurar ajuda caso seja uma ampla extensão ou profunda, né? Uma coisa importante também são as áreas queimadas que já tem indicação de procurar atendimento médico. E seriam as áreas que a gente chama de nobres, né? Face, pescoço, mão, articulações, pé, genitália, que são áreas nobres no sentido de funcionalidade, né? De deixar sequelas mais limitantes e do ponto de vista também de complicações, né? De infecção, de sequelas funcionais também. E aí, assim, independente de ser uma área extensa ou não, o ideal sempre é procurar um serviço de atendimento adequado, né? Porque tem as sequelas, né? Às vezes funcionais, como o doutor abordou, mas tem as sequelas estéticas também, né? Sim. E às vezes o não cuidado adequado pode gerar uma complicação maior nesse sentido, né? Como que trata os casos graves? Porque como intensivista pega todo dia, né, doutor? Sim. Para a internação, geralmente são casos ou de extensão corpórea grande ou de queimaduras profundas e também dessas áreas novas que eu mencionei, né? As queimaduras profundas, elas são tratadas cirurgicamente, né? Às vezes as superficiais, né, são extensas, elas podem ser tratadas só com curativos, proteção do ponto de vista de infecção e proteção mecânica também. E a própria pele regenera, vamos dizer assim, quando é uma queimadura até de 2º grau superficial. Com relação agora, assim, à frequência, né? Eu tinha até comentado com o doutor, a frequência de tipo de queimadura que chega todos os dias, né? As crianças, os acidentes domésticos, ainda é a maior? Olha, é muito frequente, sim. Isso varia um pouco de acordo com a faixa etária, né? Mas criança, a mais frequente causa de queimadura é a escavadura mesmo, né? Tá na cozinha, foi mexer no fogão, foi mexer na mesa, tinha algum líquido aquecido que virou e escaldou a criança, né? Teve casos também, o próprio forno está aquecido e a criança encosta, então... Encostar em ferro de passar roupa, né? Sim, também é bem frequente, de panela. Já pacientes mais adultos, geralmente são acidentes, chama de reta, porque estavam no trabalho, foi queimadura elétrica, foi acender churrasqueira e usar álcool líquido. Olha o verão aí, as férias, né? Vamos ficar atentos. Muitos acidentes relacionados também a richô, né? Aquelas coisas que são abastecidas com álcool para manter a comida aquecida, né? Em bufês, assim, né? Então, vai abastecer com álcool, não vê que está aceso e aquele álcool explode, né? Então, isso também acontece frequentemente. Ou seja, a grande parte
das queimaduras, elas são evitáveis, né? Sim, sim. A panela de pressão também é um fator que gera bastante acidente, né? Sim, também. Eu acredito que a gente conseguiu passar para as pessoas todas as informações básicas com relação ao que fazer e ao não fazer diante de uma queimadura, tanto de primeiro grau, quanto de segundo grau e até mesmo de terceiro grau, né, doutor? E as principais causas desse tipo de queimadura. E assim, a gente observa que a maioria pode ser evitada. Sim. Então, gente, todo cuidado é pouco, vamos prestar atenção aí nas crianças. Cozinha não é lugar de criança se o fogão estiver aceso, então vamos prestar atenção em tudo isso para a gente não ter nenhuma surpresa. Com relação ao verão, o sol, né, doutor? Vamos nos proteger aí com filtro solar diariamente e se for a praia, então, nem se fala, né? Para a gente não ficar aí com a sequela e a pele prejudicada. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de conversar com a gente aqui a respeito desse assunto tão importante. Obrigada. Eu que agradeço.